Voltei rapidinho aqui, deixa eu pôr aqui meu microfone para ficar bacaninho o áudio para vocês. Vamos lá, o pessoal falou, não posso falar palavrão. O pessoal falou, nossa, por que médio e longo prazo a Itália não deve ficar bem e tal? O que acontece por aí que faz com que você pense isso do futuro? Pessoal, vamos lá, uma observação minha, não quer dizer que eu sou o dono da verdade, eu posso estar errando e muito, né, nessa visão que eu tenho, mas o que eu tenho percebido por aqui, a forma como os italianos levam a vida, a forma como as empresas levam as coisas aqui, não são todas, mas boa parte, tem muita coisa que é cultural dos italianos, faz com que eu visualize um futuro não tão promissor para a Itália, tá certo? O que... Tereza chorou, depois eu volto. Ah lá, acordei, ó. Bom, vamos lá. Deixa eu vir aqui na janela, que aí fica melhor, ó. Claro, ó, vai ter que ser sem microfone mesmo. Eu espero que fique bom o áudio. Mas quais são esses pontos? Quais são esses pontos que fazem com que eu pense isso, pessoal? Primeiro, a Europa, ela não tem a capacidade de gerar energia, seja gás, seja energia elétrica, nuclear e tal, para ela, né, como um todo, ou seja, a própria Itália também, pensando só no país. Então, eles ficam reféns de outras fontes energéticas. Isso é muito preocupante porque no inverno aqui é frio, a gente precisa de energia para aquecer, fora que todo o processo de fabricação, toda a indústria italiana também não consegue ser abastecida com o que é produzido internamente e isso exige que a gente compre de fora. Qual era o principal fornecedor? A Rússia, olha só. E essa questão que está tendo com a Ucrânia tem subido os preços, Será que fica bom aqui com a árvorezinha de Natal? Ah, lá ficou bonito, ó. Aham, ficou bom. Olha lá a árvore, ó, pessoal. Então, isso aí tem feito com que o preço, né, o valor da nossa energia fique muito caro. Então, a produção aqui na Itália, ela está mais cara. Outro ponto, a Itália não produz alimento nem para ela. E o bloco europeu também não produz todos os alimentos. Muito deve-se importar para que a gente possa comer. São dois fatores que deixam esse bloco refém de outros países e que a gente não sabe isso como pode ser gerido no futuro, no curto, médio, até mesmo longo prazo, principalmente. Então, isso são pontos de atenção que eu trago para vocês. A gente não tem aqui na Itália aquela segurança alimentar e energética, nem mesmo de água, nem mesmo de água em relação ao que a gente tem no Brasil, tá? Estou comparando com o Brasil, mas isso não quer dizer que o Brasil é uma potência por conta disso. Eu estou trazendo que isso impacta demais em fatores econômicos do país. E isso me preocupa, eu acho que não é saudável e pelo que eu tenho visto, a Itália sabe que ela não tem capacidade alimentar, ela não tem capacidade produtiva de energia e nem de como fazer água, e ela sabe que é algo utópico. Eu já vi aqui diversas reportagens dizendo que é uma utopia, isso é impossível, isso seria algo magnífico, que eles pudessem alcançar esse patamar, tá certo? Então esse ponto, ele pesa demais. Uma outra questão eles têm excelentes equipamentos e investem em excelentes equipamentos. Porém, no entanto, todavia, contudo,
O italiano, ele tem a cultura de ah, tirar aquela horinha de depois do almoço. Então, enquanto o mundo inteiro está funcionando a todo vapor, culturalmente, a Itália para um pouquinho para poder se alimentar, para poder dormir, para poder, sei lá o que eles fazem aqui, eu ainda não entendi não. Depois eles voltam a trabalhar, sim, cumprem as horas de trabalho, mas tem lugar que não volta, entendeu? Tem lugar que o cara fecha na hora do almoço e acabou. Então, isso é algo que eu não vejo também com bons olhos. Está todo mundo produzindo muito mais, e aqui existem locais, não são todas, as multinacionais não trabalham desse jeito, que param. Culturalmente aqui, do italiano, do europeu, pelo que eu fiquei sabendo, né? Quem souber, se de repente não, se de repente é mais particular aqui da Itália, ou da Itália, e se eu não me engano, da Suécia, um amigo meu que falou. Tem um primo dele lá e falou que é a mesma coisa. Falou que o cara chega para trabalhar e fala assim: "Ah, combinei de levar meu filho no parque à tarde. Eu tô indo embora. Tchau." E o cara simplesmente vai embora, deixa serviço para amanhã ou ele adianta um pouquinho, seja o que Deus quiser. Período de férias aqui na Itália, agosto, tudo fecha. Se você for numa cidade turística, tá fechado tudo. Pois é. Os caras, sabendo vai estar lotado de turistas, os caras não faz questão de abrir o restaurante dele, entendeu? O cara fecha o restaurante para hora do almoço. O cara fecha o restaurante para hora do almoço. Aqui é incrível. A Itália tem suas particularidades que, olha, sensacional. Mas, então, essa pausa me preocupa. E por fim, a população da Itália, além de estar diminuindo, eles não cumprem ali a meta para que haja um desenvolvimento, né, um crescimento populacional aqui. Os jovens, eles atingem ali 18, 20 anos, eles vão embora do país para qualquer outro lugar que vai pagar melhor do que a Itália. A Itália é um dos países que ele tem um custo de vida muito baixo e também paga menos do que outros países mais bem vistos ali, por exemplo, uma Alemanha, Dinamarca, Suécia, a Irlanda, tudo isso paga melhor. Então, o que o italiano jovem faz? Ele vem, quando muito estuda, se não já estuda até fora, ele vai e estuda e sai para trabalhar fora do país, em outros países aqui do nosso bloco. Então está gerando uma lacuna muito grande. Isso é bom para a gente que está vindo para cá. Gera uma lacuna muito grande de necessidade profissional qualificado principalmente, mas por outro lado, sabendo dessa realidade, os investidores, as próprias pessoas, o próprio cidadão que tiver que abrir alguma coisa aqui, como ele tem livre acesso para qualquer outro local, a tendência de que ele faça seu investimento fora, sabendo que a mão de obra está fora, é enorme. A gente anda por aqui, a gente nota que ou são crianças ou é um pessoal normalmente já mais velho, acima de 50 anos, que mora aqui na Itália. Então, dos 20 aos 50, essa população, ela não é que ela praticamente não existe, mas você não vê, cara. É incrível. Você vê um monte de senhor, você vê um monte de crianças, mas jovens ali, um casal, molecada, sei lá, 30 anos ali na cidade aqui, não vê. Então, esse é um outro ponto. A mão de obra aqui, ela está ficando escassa. E isso é preocupante para o desenvolvimento do país. Então, esses aspectos me fazem crer que, num médio, longo período, a Itália perca muita força. Perca muita força, tá certo, pessoal? Então, é por isso que eu falei naquele outro vídeo que no médio e longo prazo a Itália deve sim ter um grande declínio econômico, e eu não sei como isso vai afetar culturalmente, socialmente e todos os benefícios que hoje existem. Então, esse é o meu parecer. Espero ter ajudado você, não atrapalhado ainda mais no seu planejamento, a você ter uma visão muito mais clara. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo
a sua dúvida, que a gente pode, de repente, trazer a resposta para você, não é? Então, beijo.